Foi na imensa e hostil região sertaneja, onde os tabuleiros e a caatinga adusta e ríspida serviam de muralhas naturais e se adaptaram com facilidade e segurança. A mataria fechada e desprovida das cercas de arame farpado e de estradas formava um complexo labirinto de resistência natural, servindo de perfeito esconderijo. As estradas construídas para trazer o desenvolvimento e novas esperanças para o nordestino eram vistas com desprezo e até temor pelos cangaceiros. Pode-se dizer que as vias de transportes eram uma das mais inimigas de Lampião e seus seguidores, pois por elas poderiam trafegar os caminhões carregados de soldados da volante. Por isso, sempre que começavam as rodagens, muitas delas resultavam em estrondoso fracasso. Veja um desses casos. Nas proximidades do Brejo do Burgo, mais precisamente na Vargem Grande, é erguido um barracão que servia de base para os trabalhadores que iriam construir uma estrada que ligaria Santo Antônio da Glória a Macururé. Barracão erguido e os planos traçados começam a tomar forma. Lampião encontra-se no Brejo do Burgo, nas Caraíbas, uma fazenda do grande coiteiro Toazinho, lugar onde os bailes eram frequentes. Toá avisou para Lampião sobre a construção que estava sendo iniciada ali próximo. O cangaceiro, sem perder tempo, enviou um portador e um bilhete, mandando os trabalhadores deixarem rapidamente a Vargem Grande. Os trabalhadores repassaram o recado recebido para o capataz e este fez com que o bilhete chegasse até as autoridades, principalmente ao conhecimento do engenheiro Edmiro Santos, encarregado da construção da estrada. O bilhete foi descartado, assim como foram descartados mais outros 3 bilhetes de intimação. Lampião passou os próximos dias na casa de Aristeia, no povoado Várzea. Naquele sábado à noite, a sanfona embalou os cangaceiros na cadência de um animado baile. Lampião, absorto ao som da concertina, naquela noite traçou seus pensamentos e planos nos braços de Maria Bonita. Na manhã seguinte, um domingo, Lampião reuniu os cangaceiros, 18 homens no total. Dentre eles, encontrava-se Gato, Corisco, Arvoredo, Lavandeira, Luiz Pedro, Passarinho e Mané Revoltoso. Alguns estavam ainda sob o efeito da cachaça tomada durante a noite no baile. Os cangaceiros esquematizaram um plano de ataque inevitável. Os burros foram selados, montados e açoitados. Lentamente os animais começaram a galgar as veredas que os levaria ao povoado Juá. Maria Bonita e Nascinha ficaram na várzea, sob os cuidados do casal Quincas e Aristeia. Os cangaceiros passaram no Juá e de lá seguiram para o Brejo do Burgo, parando no bar da senhora Ana Clara da Silva, conhecida carinhosamente por Naninha, velha conhecida de Lampião. Os cangaceiros esvaziaram algumas garrafas da famosa cachaça sergipana. Algumas mocinhas, já familiarizadas com a presença daqueles homens, se aproximaram e dançaram algumas músicas com os componentes do bando. Os cangaceiros encerraram os festejos e se prepararam para mais uma batalha. Como se fosse coisa mais comum do mundo, sair de um momento de descontração e entregar-se ao perigo do fogo cruzado, enfrentando a morte. 18 cavaleiros, fortemente armados, seguiram na direção da Vargem Grande. Aos poucos, os cangaceiros começaram a avistar a Serra dos Cabaços e a Serra de Bico. Um pouco mais ao fundo, aparece a Serra Negra. Os montadores puxaram as rédeas, forçando os animais a diminuírem o galope apressado. O alvo encontrava-se próximo. O perigo aumentara. A atenção foi redobrada. Os burros agora marchavam emparelhados, em um trote lento, cadenciado e mais silencioso.
No barracão, os trabalhadores descansavam do estafante dia de serviço. Apenas 3 soldados guarneciam o acampamento operário. Um dos trabalhadores perambulava fora do barracão e, de repente, avistou no descampado da vargem os estranhos cavaleiros que se aproximavam. Por alguns segundos, o operário fixou o olhar, tentando reconhecer alguém, no meio daquela inesperada caravana. O observador ficou estático, diante daquelas figuras estranhas, e apesar de dominado pelo medo e pela surpresa, o homem conseguiu emitir um grito, dando um alarme, despertando os amigos para o perigo que os cercava. Os disparos das armas transformaram aquele momento de descanso dos trabalhadores em uma polvorosa tentativa de fuga. Os empregados conseguiram fugir, tendo por proteção os tiros retribuídos pela reação de artilharia dos 3 soldados que faziam a segurança do acampamento. Os 3 valentes soldados, mesmo estando em desvantagem em relação à quantidade de homens, duelaram bravamente contra 18 aguerridos cangaceiros. O soldado apelidado de Gatinho, naquele combate, foi um ágil e destemido guerreiro, que se aventurava se expondo na troca de tiros. O soldado renunciava o fuzil, saía da trincheira improvisada, atirava contra os cangaceiros e retornava para o barracão. Em uma destas saídas, uma bala atingiu o soldado que caiu desnorteado. O soldado Nozinho correu ao encontro do amigo que rastejava com muita dificuldade e o resgatou, tirando-o da linha de fogo. Com o soldado Gatinho baleado, os cangaceiros começaram a cercar o barracão com uma certa facilidade. Um dos soldados, vendo a aproximação dos cangaceiros, largou a arma e correu abandonando o barracão, deixando para trás seus 2 amigos. Nozinho, pressentindo que a morte logo o alcançaria, tomou junto com o companheiro Gatinho uma acertada decisão. Iriam tentar fugir. Morreriam lutando, valorizando e honrando a farda que vestiam. O soldado Gatinho recarregou novamente uma arma, olhou o ferimento que não parava de sangrar, se apoiou nas tábuas do barracão e com muito esforço ficou de pé. Nova descarga de tiros varou as madeiras do rústico casebre. Os 2 soldados correram no descampado da vargem. Os cangaceiros, sem dar trégua, perseguiram os 2 sentenciados de morte. Tiro rasparam as cabeças dos soldados. Gatinho parou e revidou os disparos. Os cangaceiros miraram o corpo do cambaleante soldado e deram uma nova descarga de tiros em Gatinho, que ajoelhou-se mortalmente ferido. Nozinho se virou para ajudar o companheiro e um tiro acertou-lhe a perna, derrubando-o com o impacto. Nozinho, mesmo caído, disparou o fuzil, retardando um pouco o ímpeto dos cangaceiros. Foi o bastante para que se levantasse e continuasse sua fuga. Os cangaceiros xingavam e perseguiam Nozinho, que continuava correndo enquanto as balas zuniam ao seu lado. No chão, o soldado Gatinho, já sem vida, era cercado por arvoredo, gato, lavandeira, corisco e lampião. Lavandeira reconhece o soldado abatido. Nozinho olhou para trás e viu o amigo Gatinho estendido no chão, cercado pelos cangaceiros. Um pouco mais ao fundo, outros cangaceiros montavam alguns burros para perseguirem o moribundo Nozinho. Os cangaceiros avançavam rapidamente. Nozinho corria com dificuldade,
vencendo toda a longa extensão da Vargem Grande. O sol aos poucos foi se pondo, trazendo a escuridão. Nozinho conseguiu chegar a um conjunto de pedras conhecida como Ponta da Vargem Grande. Os cangaceiros continuaram a perseguição e espalharam-se procurando o soldado baleado, seguindo as marcas deixadas pelo sangue derramado. Nozinho buscou refúgio entre as pedras pontiagudas. O cansaço furtava-lhe todas as forças. O ferimento queimava suas entranhas. O corpo, mais e mais, se acomodava nas fendas das rochas. Vozes foram ouvidas. Os cangaceiros vinham chegando e apertando o cerco, trazendo a sentença do soldado ferido na ponta de um afiado punhal. A escuridão da noite ficou mais forte. Os cangaceiros entraram no labirinto de pedras onde Nozinho estava escondido. As sandálias de couro dos cangaceiros passaram beirando o corpo de Nozinho. O soldado prendeu a respiração, que antes ofegante e agitada, agora era dominada pelo medo. Os cangaceiros andaram de um lado para o outro e, atrapalhados pela escuridão, não conseguiram encontrar o soldado ferido. A busca foi interrompida. Aos poucos, o silêncio tomou conta da Ponta da Vargem Grande e Nozinho, apesar do ferimento, pôde respirar tranquilo. Os cangaceiros retornaram para o Brejo do Burgo, mais precisamente ao bar de Dona Naninha. Os burros foram amarrados embaixo dos 2 tamarineiros ali existentes. A dona do bar colocou um corote cheio de cachaça sergipana e acendeu mais 2 candeeiros para dar mais claridade à sala. Lampião desabafou, referindo-se à morte de Gatinho. Eita! Hoje nós tiremos as unhas do gato. Os cangaceiros bebiam aguardente, sem se cansarem de narrar suas façanhas no vitorioso tiroteio. A noite já ia alta. O corote de cachaça esvaziou. Alguns cangaceiros estavam completamente embriagados. Arvoredo foi escalado para ir buscar os burros, sendo ajudado pelo garoto Dioclésio, filho de Naninha. Lampião pagou a cachaça consumida e dirigiu-se com o grupo até o terreiro do bar. Naninha seguiu os cangaceiros, segurando um candeeiro quase apagado. Lá fora, os cangaceiros montaram com dificuldade sobre os burros e regressaram para a várzea, local onde Maria Bonita aguardava ansiosa a volta de Lampião. Por entre as pedras disformes, Nozinho, bastante enfraquecido, lutava contra a morte. Muito pior do que a fadiga, a fome e a latente ferida era um vento frio e insuportável que a noite soprava. Nozinho cada vez mais se enroscava nas fendas das pedras. Talvez tenha sido aquela a sua pior noite. O sol despontou, trazendo com ele uma nova esperança de vida para Nozinho. O barulho de uma carroça de burro foi ouvido, aguçando os sentidos do soldado ferido. Era João Cambute, que levava uma carga de esteiras para vender na feira de Santo Antônio da Glória. João Cambute, quando se aproximou das pedras, viu um corpo rastejando e perguntou: Ei, quem é você? Sou Nozinho, filho de Silô Barbosa. Estou ferido. Quanto você quer para me socorrer? Nada. Eu sou amigo do seu pai e vou lhe ajudar. João Cambute escondeu as esteiras entre as pedras, colocou Nozinho na carroça e seguiu apressado em busca de socorro, atravessando aos solavancos uma paisagem devastada pelos tiros. Nozinho olhava o horizonte e, mesmo estando esgotado, quase desfalecido, sentia uma grande felicidade por estar vivo. No mesmo dia,
o soldado Gatinho foi enterrado em Santo Antônio da Glória, sob as lágrimas sentidas dos amigos e de sua esposa Teresa. Nozinho, tempos depois, teve a oportunidade de pagar o favor prestado por João Cambuti, quando, em uma confusão, João Cambuti deu 8 facadas no soldado Domingos Bode e foi preso. Nozinho pagou um advogado e livrou o amigo da solidão das grades. Na Vargem Grande, a morte brutal mais uma vez tocou o solo nordestino. Enquanto uns morriam defendendo os caminhos que trariam o progresso, outros matavam em nome da segurança e da sobrevivência. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.